Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, enfim chegou a sexta-feira, dia de Palmeiras e Chelsea no Mundial de Clubes pelas quartas de final. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu palpite aí nos comentários e vamos para o vídeo com essas últimas informações do jogão de logo mais. O Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, Emi Martinez e Rios, Estevão, Alan e Facundo Torres, Vitor Roque na frente. Aí, então, a escalação do Palmeiras, em uma prévia da apuração do PVC, trazendo essa escalação do Palmeiras. E aí, PVC, era uma escalação próxima ao que a gente imaginava. Ele trocou peça por peça no setor defensivo. Esse setor defensivo que vem com muitos desfalques não opta, neste momento, pela sua apuração como escalação com 3 zagueiros. Então, ele vai numa formação mais tradicional com 4 jogadores. E na frente, né, chama atenção a presença do Alan, mas sem o Maurício nessa primeira escalação. Eu achei ontem, depois da coletiva do Abel, que ele ia com 3 volantes, porque ele falou que o Everton vai ser o capitão e ele indicou que o Vanderlan ia jogar. Então eu desisti daquela análise de 3 zagueiros, sendo o terceiro zagueiro Marcos Rocha. Passei a achar que não era uma informação que eu tinha, agora é uma informação. E vamos decidir. A responsabilidade da informação é minha, não é de quem me passou a informação. Eu estou acreditando que vem de uma fonte confiável, então a informação é minha. Eu não estou cravando absolutamente porque eu quero esperar a escalação oficial. Mas, assim, é essa a escalação que vem de dentro da concentração do Palmeiras. Quando ele disse que o Marcos Rocha não jogava, ele não disse dessa maneira, mas ele disse que o capitão era o Everton, portanto o Marcos Rocha não jogava. Porque ele falou que preferia um capitão que estivesse na linha, mas que o capitão ia ser o Everton. Bom, se fosse o Marcos Rocha em campo, o capitão era o Marcos Rocha. Então o Marcos Rocha não joga. Beleza, entendi. Segundo, ele indicou que era o Vanderlan. Quando ele respondeu a Rizek sobre o Pedro Neto e o Vanderlan, ele indicou que era o Vanderlan. Mas aí eu passei a achar que ele podia fazer Aníbal com o M e com o Richard Rios, num 4-1-4-1. E não é o que ele vai fazer. O que ele está fazendo é ir para cima e se preocupar com o lado do Reece James, o lado do Pedro Neto. Talvez o Pedro Neto não jogue, né? Porque o Pedro Neto, o Chelsea não oficializou a informação, mas o Pedro Neto está fora do jogo em função da morte do Diogo Jota, muito amigo dele. Mas ele vai ter que marcar o lado do campo. E ele está marcando com o Facundo. Talvez ele inverta o lado do Facundo, puxa o Facundo para o lado direito para poder marcar o Orelhas de outra maneira. Mas ele vai com a formação para pressionar a saída de bola. É uma coisa que o Maresca também faz. E é curioso porque, assim, essa é uma escalação que, com a confirmação do Vanderlan, me parece que você tem ali a possibilidade de você ter esses 3 homens de defesa, esses 3 jogadores de defesa, numa possibilidade de você defender com esses 3 homens de defesa e atacar num 4-4-2, né? Porque o Giai, ele tem feito essa função de terceiro homem de defesa, inclusive no jogo contra o Internacional, ele, para mim, um dos melhores jogos aí dessa sequência boa do Giai. Aí eu recebo uma mensagem de um amigo do Giai, lá da Argentina, dizendo: ele era camisa 10 no São Lourenço, depois ele virou lateral e agora ele está um exímio terceiro zagueiro. Você vê como o jogador é versátil, é um pibe, né? É um pibe que eu acredito muito. E não sei o que, esse amigo dele me mandando mensagem. Então, assim, o Jair ele está aprendendo e está indo muito bem nessa nova função, graças ao Abel, que é especialista nisso, de conseguir tirar do jogador outras características, né? O próprio exemplo dentro do Palmeiras é o Mike, que virou ponta, né? Então, assim, eu vejo que pode ser uma formação que, de repente, pode se defender com os 3 homens atrás com o Giai e atacar num 4-4-2. Eu acho que, assim, para quem acha que o Abel não se reinventa ou só tem poucas opções, o cara que é o mais do mesmo, eu acho que hoje, contra o Chelsea, é uma grande oportunidade de a gente observar esse lado tático, esse lado da estratégia do Abel.
Um time que oferece essa versatilidade, com peças que oferecem essa versatilidade para ele jogar de formas diferentes com os mesmos nomes, né? PVC, então, a confirmação da presença do Vanderlan, que foi um nome muito debatido, né? Será que o Vanderlan, o Abel confia nele? Ele tem experiência suficiente? Claro que não é fácil, né, suprir um Piquerez, que é um dos pilares desse time do Palmeiras, mas o Abel mostra que confia nesse jogador, aliás, algo que ele já havia falado na coletiva de ontem, né? E ele mostrando isso por essa escalação que você traz pra gente. Me chama a atenção também a presença do Facundo, que não era garantido, é um jogador que é muito importante nesse time do Abel, mas também não era garantido. E alguns torcedores até veem assim, com uma certa desconfiança se ele deveria estar presente ou não. Além do que você já ressaltou, que lado vai jogar o Estevão, né? Porque tem uma questão de observar não só o lado que é mais confortável para ele ou que ele rende melhor, mas também como ele vai lidar com a marcação do lado contrário. Então, uma questão de uma estratégia para enfrentar um adversário que é forte pelo lado do Estevão também. Eu acho que o Estevão vai por dentro e o Alan pela direita. Tá. Porque o Abel falou ontem sobre o Cucurella dar versatilidade pelo lado esquerdo, dar profundidade pelo lado esquerdo. Então você pode, se você tiver uma Dweck, por exemplo, uma Dweck vem por dentro e abre o corredor para o Cucurella jogar. E alguém vai ter que marcar a subida do Cucurella, não vai ser o Estevão. Mas o Estevão pode jogar nas costas do Cucurella. Então, você pressionar a saída de bola e evitar que o Chelsea saia jogando, quando retomar, ter o Estevão por dentro, perto do Vitor Roque, para decidir o jogo. Só que precisa decidir. Esse é o ponto central. O Palmeiras tem tido um problema O Palmeiras tem tido aquilo que eu chamei de a síndrome do jogo grande. Desde o jogo contra o Flamengo no ano passado, 1-0, que ganhou e não levou a Copa do Brasil, o Palmeiras não está ganhando o jogo grande. É o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores, é o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, é o Botafogo no jogo do Brasileirão, é o Botafogo na Libertadores, é o Fluminense, que podia ser o jogo do título e perdeu, é o Corinthians no Campeonato Paulista, é o Estevão perdendo o pênalti contra o Hugo, é o Rafael Veiga perdendo o pênalti contra o Hugo depois na final do estadual. O único jogo grande que o Palmeiras ganhou esse ano foi o do São Paulo no jogo do pênalti do Vitor Roque, que não existiu. Então, isso é um ponto que tem que resolver. E ninguém está aqui falando, cornetando, para dizer se é um problema que o Palmeiras tem. Não, a gente está falando porque é uma tentativa de entender se existe um problema, diagnosticar se o problema existe e tentar corrigir. O Estevão não deveria ou não deve sair do Palmeiras sob a acusação de ser um jogador que não decidiu o jogo grande. E o Palmeiras está com dificuldade de decidir jogo grande. Jogo grande contra o Botafogo, ganhou oitavas de final. Era jogo grande e venceu. Mas no tempo normal foi 0-0. Tem que definir. A frase que eu ouvi ontem é muito boa, e de ouvir dentro da concentração do Palmeiras vai ter chance para ganhar o jogo. Vai ter chance de fazer gol. Só que vai ter que aproveitar. Porque podem ser 1, 2, 3. Quando tiver a chance, tem que cravar. Não tem como desperdiçar a chance contra o Chelsea. Sem dúvida, né, PVC? Ser efetivo é fundamental numa partida desse tamanho, num jogo como esse, é a hora de mostrar, né? O Palmeiras já mostrou ali contra o Botafogo, era um jogo gigante, mas contra um rival brasileiro. Jogou bem contra o Porto, é verdade, mas ficou no empate. Então agora precisa decidir um jogo desse tamanho para chegar na semifinal. Para nossa audiência rotativa é importante, PVC trouxe aqui uma apuração da possível escalação, uma escalação do Palmeiras diferente. Repita, por favor, PVC, para nossa audiência rotativa, que só cresce agora. A gente já está montando o campinho, tá, gente? Para a gente trazer aqui, antes de todo mundo, a escalação desse Palmeiras. Bora, PVC. A escalação, a informação que eu tenho, que tem que ser confirmada na hora da escalação oficial, é o Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, Emi Martinez e Richard Hill, Alan, Estevão e Facundo Torre. Vitor Roque na frente. É isso. Você gostou desse time, né? Com o Vitor Roque. Eu gostei desse time também. Você gostou, PVC? Eu gosto da tentativa de ousar, porque é uma informação de que vai pressionar a saída de bola. Ontem, a gente estava com a noção, especialmente pela pergunta do repórter inglês, sobre o Palmeiras ser underdog,
E o Abel respondeu em inglês e disse: underdog é underdog em qualquer lugar, mas no Brasil é zebra, né? Azarão, né? Pode ser visto dessa forma. Azarão no Brasil é zebra. E eu fui contar a história para o jornalista inglês o que chama zebra e ele nem olhou na minha cara. Beleza. Foi perna? O que é zebra? Todo mundo sabe o que é zebra? O Gentil Cardoso dizia que ia dar zebra porque era o bicho que não tinha no jogo do bicho. Ou seja, ia dar o jogo que não tem no jogo do bicho. O fato do Abel ter admitido ser uma zebra não significa que ele não vai usar a maior arma que o Palmeiras tem tido, que é pressionar a saída de bola. Vai ser o jogo da marcação-pressão, individualizada. Saída de jogo, sobe para abafar, recuperar e chegar perto do gol. 12% dos gols do Palmeiras nesse ano foram de marcação por pressão. Vamos ver se vai acontecer de novo. Vamos ver se pode dar certo, porque o Chelsea é um time muito forte, embora só quarto colocado do campeonato inglês, é um time muito sólido. PVC, eu confesso que eu vou ficar surpresa com essa postura do Palmeiras, porque eu imaginava, e aí não é só um exercício de imaginação mesmo, que o Abel seria um pouco mais cauteloso, né? Um time ali mais centrado, mais focado na marcação, buscando aproveitar os espaços, do que um time indo mais ali de peito aberto, assim como fez o Flamengo, por exemplo, contra o Bayern de Munique. Eu imaginava uma postura diferente, até porque o Chelsea deixa jogar também, né? Ele dá espaços, então talvez a gente veja aí um Palmeiras tentando ser protagonista no jogo, o que vai ser muito interessante acompanhar, hein? Os palmeirenses vão morrer do coração, é verdade, mas vai ser interessante de acompanhar. Você acha que o Palmeiras tem time para propor jogo contra o Chelsea, não? Tem, e acho que essa escalação que o PVC traz na apuração dele, confirmando, claro, é uma escalação de um time que vai ter muito essa coisa da transição, né? Vai ter muito essa coisa da velocidade. Você tem o Alan, que tem velocidade, você tem o Estevão, que é velocidade, e você tem o Facundo Torres, que também é um motorzinho de velocidade. E são jogadores também que são muito, da questão de recomposição e de marcação, são muito obedientes taticamente, né? E aí você tem uma dupla. M. Martínez, para mim, o M. Martínez é um jogador muito bom. Mesmo com o Aníbal jogando muito, o M. Martínez também é um jogador que está muito bem no Palmeiras, com o Richard Rios, que para mim é o destaque aí do Palmeiras nessa competição, e aí o Vitor Roque também é um jogador que sai muito, né? Que constrói jogada, que sai muito da área, que é brigador, então é um Palmeiras operário nessa escalação. Além do Palmeiras ter essa marca de ser um conjunto, né? Do craque do time ser o conjunto, a grande estrela ser o conjunto, é um time que vai em campo e é um time operário, é um time que vai lutar, é um time que vai construir, é um time que vai sair rápido em transição. E aí fica um lado positivo também, porque você fica com seus tubarões no banco de reserva. Você tem Veiga, que é um tubarão no banco, você tem o Paulinho, você tem atletas que... Maurício. O Maurício, que entrou bem, que tem entrado muito bem. Então você já tem aí só três opções para você poder ter ali substituições para você incomodar o teu adversário. Então eu vejo assim muito positiva essa escalação e acho que o Palmeiras pode encontrar bons caminhos com ela. E o banco tem feito toda a diferença para o Palmeiras nesse Mundial de Clubes, né? Que aí é a hora que você mostra que você por causa do seu Paulo. É o seu Paulo que está fazendo. Bom, todos os gols do Palmeiras saíram do banco de reservas, né? Menos o gol do Abo ali contra. Exato. Maurício, Paulinho, quem vem do banco tem feito muita diferença. Quem tem decidido no Palmeiras é quem vem do banco. Então não é o time que começa o jogo que decide. Não tem sido assim. O Palmeiras tem o pior ataque dos 8 das quartas de final. Pior ataque, mas tem a segunda melhor defesa. Só o Paris Saint-Germain tomou menos gols do que o Palmeiras. O Paris Saint-Germain tomou um gol só, Botafogo, e o Palmeiras tomou 2. Os 2 do Inter Miami. E, aliás, um deles foi porque a gente subiu para pressionar, deixou a bola escapar, o Suárez deixou a lente na cara do gol. O fato é que, assim, o Palmeiras tem essa capacidade de pressionar a saída de bola. Eu comecei a falar de uma coisa e me perdi na sequência. Do Chelsea. O Chelsea tem um elenco que, em muitas das suas partidas, acontece o quê? Ele vai em banho-maria. O jogo contra o Los Angeles, por exemplo, ele fez 2 gols nos acréscimos. Um no acréscimo do primeiro tempo, um no acréscimo no segundo tempo. Mas quando chega a 30 do segundo tempo, 25 do segundo tempo,
ele tira 3, 4, 5 jogadores de seleções e coloca para jogar. Por exemplo, o Madueke não estava jogando como titular no jogo passado, no jogo retrasado. Mas ele entra no final, pode decidir. Ele tem Nicolas Jackson, que volta da suspensão, que é um jogador de seleção. Ele tem Pedro Neto, que é jogador de seleção. Ele tem Cole Palmer, que é jogador de seleção. Ele tem Gusto e Rich James, que são jogadores de seleção. É que hoje ele não tem os dois volantes. Ele não tem os dois volantes titulares das oitavas de final contra o Benfica. O Chelsea não tem. O Lavia está machucado e o Moisés Caicedo está suspenso. Esse é um ponto importante. O Chelsea também tem problemas. Não é só o Palmeiras. E o Pedro Neto pode não jogar por causa da morte do Diogo Jota. Motivo terrível, mas pode não jogar também. Pedro Neto, que o Abel lembrou ontem, que foi ele quem lançou no Braga B e depois no Braga. Aliás, falei demais, mas olha só. Vanderlan, Luigi, Naves, Thales, Alan, Estevão, Benedetti, são 7 do Palmeiras, Pedro Neto, Francisco Moura e Vitor Reis. O Abel lançou 10 jogadores da Copa do Mundo de Clubes. 10 jogadores que estão na Copa do Mundo de Clubes passaram pelo trabalho do Abel. Francisco Moura foi um pouco menos, porque ele era do Braga B, o Abel estava no Braga e não lançou no Braga, mas estava no Braga B. O Pedro Neto, ele lançou no Braga B e no Braga. Vitor Reis e os 7 palmeirenses no Palmeiras. Na história do Abel no Palmeiras, 16 jogadores estrearam com ele vindo da base. Então, é um técnico que tem feito um trabalho primoroso como treinador que lança jogadores jovens e confirma esses jogadores jovens. Pode ser o dia, pode ser a noite do Vanderlan. Curioso, né, que ele já foi muito criticado por não utilizar muito a base, haja visto, né, quando ele demora para colocar o Endrick em campo, para explorar mais o Endrick, mas isso já foi muito bem maturado ali entre eles e o Abel já deu suas explicações sobre isso. Para ajudar o PVC aqui, já disparei umas mensagens aqui. Apuração, gente! Consegui confirmar Vanderlan, Alan, M. Martinez e Vitor Roque. Olha aí, já consegui confirmar 4 dessa escalação. O time é esse aí. Apuração conjunta, hein? PVC e André Hernan. Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. M. Martinez e Richard Rios. Alan, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Então, já estou disparando umas mensagens para dar uma... Quais são os 4 nomes que você confirmou? Vanderlan, Alan, M. Martinez e Vitor Roque. M e Vitor Roque. Tá certo, então já temos aí, ó. As respostas vão chegando aqui, ó. Vocês fiquem com a gente. E a gente vai atualizando, entendeu, gente? Cada hora vai chegando mais. Uma coisa que é importante também, que é uma pista do porquê dessa escalação, embora Maurício e Veiga fora seja surpreendente, o Aníbal também não tem condição para 60, 70 minutos. Eu ia perguntar justamente sobre ele. O Aníbal jogou 30 minutos contra o Botafogo, porque ele tem o edema na coxa e ele também não aguenta 60, 70, 75 minutos. Então, não dá para você começar com o Aníbal, o que reforça a ideia de por que ele vai ter que pressionar. Se ele quisesse fazer um sistema defensivo sólido, ele teria o Marcos Rocha, né, que era a minha ideia inicial. Mas pode ser uma ideia de segundo tempo, dependendo do que acontecer. Mas a noção dessa escalação é que ele vai pressionar a saída de bola do Chelsea às 9 da noite no horário da Filadélfia, portanto, sem calor. Estou trazendo aqui agora mais algumas informações do Chelsea, o próximo adversário do Verdão agora nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os últimos 5 jogos, um pela Conference League, onde foi campeão, vencendo o Betis pelo placar de 4-1. E os últimos 4 jogos dentro do Mundial de Clubes, onde acabou vencendo 3 e perdendo 1. Essa derrota foi para o Flamengo pelo placar de 3-1 pela segunda rodada da fase de grupos. Jogo que será totalmente diferente contra o Palmeiras, né? Até porque a motivação e com certeza o empenho de tentar classificar contra o Palmeiras será muito maior. Estou trazendo aqui nessa imagem uma avaliação do Sofa sobre o desempenho dos jogadores do Chelsea nesse Mundial de Clubes. O melhor jogador e que vem se destacando na competição é o Pedro Neto, que joga ali pelo lado direito do campo, justamente onde Vanderlan e Mikael ficarão, se possivelmente forem escalados para essa partida. O segundo jogador é o defensor Josh Anchenapong e o terceiro melhor jogador do Chelsea na competição é o Cole Palmer. Já em relação
a temporada passada toda, o jogador que mais se destacou em uma avaliação do SOFA foi o Cole Palmer, teve uma nota média de 7,64, seguido pelo volante Enzo Fernandes, que é um jogador argentino, campeão do mundo, e o Caicedo, que será desfalque no jogo contra o Palmeiras agora no Mundial de Clubes. Foram os três principais jogadores da temporada do Chelsea 24 e 25. Já o desempenho do Chelsea na Premier League ficou na quarta colocação, com 69 pontos, 15 pontos atrás do Liverpool, que foi campeão com 84 pontos. Se classificou para a Champions League dessa temporada 25-26. Além disso, foi campeão da Conference League. Enfim, essas foram algumas das informações breves aí do Chelsea. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua opinião aí também de como a Abel vai montar esse time para poder chegar às semifinais do Mundial. E até o próximo vídeo. Valeu!